Olá, caríssimos, tudo bem com os senhores? Direito, Penal 4, nossa quarta e última parte da análise das normas penais indígenas. Então, caríssimos, vamos ver, ainda continuando no mesmo artigo, vamos ver a parte final do dispositivo. Só recordando. Lá no artigo 56, que nós estávamos analisando na aula anterior, na parte final do caput do artigo, é dito que o juiz atenderá o grau de integração na fixação da pena, o juiz também atenderá ao grau de integração do silvícola. Aí vem a questão: será que é necessário verificar esta questão de adaptação às normas da sociedade circundante, a realização do laudo antropológico? Será que há necessidade de realização deste laudo? A questão também é controversa. Não obstante, a sexta turma do STJ, num julgado de 2019, determinou a realização deste laudo para aferição da adaptação desse indivíduo à sociedade circundante, ou seja, para que seja melhor compreendido qual é o entendimento sociocultural deste índio, foi determinada a realização deste laudo antropológico numa questão em que vários índios cangangues, foram acusados de homicídio contra 2 agricultores. Então foi determinada a realização do laudo antropológico para decidir se esses indivíduos seriam remetidos ao tribunal do júri. No artigo 232 da Constituição Federal, nós vimos que existe a capacidade processual dos índios. Então, toda aquela norma de tutela por parte da FUNAI deve ser desconsiderada, certo? Então, a ação penal movida contra o índio, sem a tutela da FUNAI, não será nula. Mas, no entanto, caso o índio venha a pedir, será possível, que a FUNAI dê o assessoramento jurídico a este índio, mas depende de solicitação do silvícola para que seja prestado esse assessoramento jurídico. No artigo 56, parágrafo único, nós temos disposições relativas à execução da pena que porventura seja imposta. Estatuto do Índio aberto aí na mãozinha dos senhores? Ou pelo menos estão acompanhando pelos slides? Vamos realizar a leitura deste dispositivo, porque ele traz normas peculiares a esta situação que envolva um crime praticado por silvícola. Então vejamos lá. É dito o seguinte: as penas de reclusão e de detenção serão cumpridas se possível, prestem atenção, isso é importante, se possível, em regime especial de semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais próximo da habitação do silvícola condenado. Bem, queridos, percebam, lembra que eu pedi para os senhores atentarem a esta expressão, se possível? Então, é apenas uma indicação de possibilidade do indivíduo cumprir pena em local mais próximo da sua condenação, que seja atendido pela FUNAI em regime de semiliberdade, um regime especial de semiliberdade. Então, percebam que, para o silvícola, é irrelevante se ele cometeu o crime apenado com reclusão ou com detenção. O Estatuto do Índio, ele se traduz em uma norma especial em relação ao Código Penal, e este dispositivo, ele consagra, uma nova forma de cumprimento de pena. Porque não importa se é de reclusão ou de detenção,
existe essa possibilidade de cumprimento da pena em regime de semi-liberdade. O artigo 57 do Estatuto do Índio consagra o que nós chamamos de pluralismo jurídico. Por quê? Porque ele determina que deve ser tolerada a aplicação daquelas normas dos grupos pertencentes aos grupos tribais, certo? Bem, e portanto, nós temos que dizer também que essa norma ela não permite uma punição que seja contrária ali às nossas disposições gerais, porque essa norma veda a aplicação por esses grupos tribais, esses grupos indígenas, de penas que venham ser cruéis, venham ser infamantes e proíbe de modo absoluto a aplicação da pena de morte. Vamos ver como é que fica no artigo 57? Estatuto do Índio na mão. Será tolerada a aplicação pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não se revistam caráter cruel e infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte. Então, caríssimos, é reconhecida aqui a normatização desses grupos, dessas comunidades indígenas, de acordo com a sua organização, suas crenças, seus costumes, suas tradições, sua língua, né? Tudo de conformidade com o que diz o artigo 231 da Constituição Federal. A seguir, nós trouxemos um interessante julgado que consagra esse pluralismo jurídico. Esse julgado, ele foi estabelecido no estado de Roraima. Então, acompanhe a leitura. Olha que interessante. O Estado não pode aplicar pena prevista no Código Penal a um indivíduo quando o acusado já foi punido pela própria comunidade. O caso trata de homicídio praticado por índio contra outro da mesma tribo, dentro da terra Manoape 1, na reserva Serra da Lua, em Roraima. O Ministério Público de Roraima ofereceu denúncia com base no artigo 121 do Código Penal, aceita pela comarca da cidade de Bonfim. Entretanto, segundo as procuradorias federais em Roraima e especializada junto à FUNAI, unidades da Advocacia Geral da União que ingressaram no campo, no caso, como parte interessada, o artigo 57 do Estatuto do Índio traz implícita vedação à punição dupla, chamada de bis in idem, o que afasta a aplicação da norma penal do Código Penal. No caso, continuando com a leitura aqui, no caso, lideranças das comunidades Anauá, Manoá e Waiwai impuseram ao índio, dentre outras, a sanção de remoção, ou seja, a saída da comunidade Manoá por 5 anos, período no qual deverá prestar trabalho comunitário e cumprir o regimento interno do povo Waiwai. O índio também não poderá comercializar nenhum produto sem permissão da tribo onde estará instalado. Deverá ainda aprender a cultura e a língua dos Waiwai. Então percebam aqui a consagração do pluralismo jurídico ao se reconhecer, né, juridicamente a aplicação da sanção, né, determinada pela comunidade indígena a qual esse acusado pertence, evitando-se assim a condenação nos termos do artigo 121 do Código Penal. Nós temos também, dentro do Estatuto do Índio, crimes praticados contra os índios e a cultura indígena. Bem, isto está disposto no artigo 58 do Estatuto do Índio, que possui 3 incisos. Os 2 primeiros incisos dizem respeito à cultura indígena. Já o inciso 3º, ele diz respeito a uma proteção contra a desagregação, contra um modo de vida indígena, procura também evitar disputas dentro desse grupo de indígena e evitar ainda a violência
né, entre os indivíduos componentes desta comunidade indígena. Estatuto do Índio na mão, vamos à leitura. Artigo 58. Constituem crimes contra os índios e a cultura indígena. Então vamos lá. Encarnecer de cerimônia, rito, uso, costume ou tradição culturais indígenas, vilipendiá-los ou perturbar de qualquer modo a sua prática. Pena: detenção de 1 a 3 meses. 2. Utilizar o índio ou a comunidade indígena como objeto de propaganda turística ou de exibição para fins lucrativos. Pena: detenção de 2 a 6 meses. 3. Propiciar por qualquer meio a aquisição, o uso e a disseminação de bebidas alcoólicas nos grupos tribais ou entre índios não integrados. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. O parágrafo único deste artigo traz causa de aumento de pena, assim como o artigo seguinte também explicita uma causa de aumento de pena. Vamos lá? Parágrafo único. As penas estatuídas neste artigo serão agravadas de 1/3 quando o crime for praticado por funcionário ou empregado do órgão de assistência ao índio. No artigo 59, é dito o seguinte: no caso de crime contra a pessoa, o patrimônio ou os costumes em que o ofendido seja índio não integrado ou comunidade indígena, a pena será agravada de 1/3. Só verificar aqui, agravada de 1/3 mesmo. Bem, perpetrado o crime, vem a seguinte pergunta: de quem é a competência para julgar matéria indígena? Em regra, senhores, nós teremos competência da Justiça Estadual, mas a gente sempre tem que lembrar que a competência ela é estabelecida em relação à natureza do crime praticado. Mas, em regra, a competência da Justiça Estadual comum. Mas pode ser da Justiça Federal quando os crimes forem praticados, né? Não importa se na qualidade de autor, na qual você, o indígena, for vítima. Quando este crime praticado tiver relação com os direitos indígenas, os direitos em si. Ou seja, quando tiver conexão com a cultura, com os costumes, com a organização social, com a crença, ou quando envolver uma conduta, né, que seja de genocídio, como, por exemplo, uma conduta tendente à eliminação deste grupo indígena. Aí a competência deixa de ser, nesses casos, a competência deixa de ser da Justiça Estadual e passa a ser da Justiça Federal. Então, caríssimos, encerramos aqui o nosso conteúdo de normas penais indígenas e o conteúdo de nosso bimestre. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp para os senhores. Como sempre, me despeço, um abraço cheio de saudades e suplicando que cada um de vocês se cuide e cuide dos seus. Abraços e com muito desejo de estarmos juntos fisicamente muito em breve. Tchau!